para que depois alguma das coisas que eu vou aqui dizer não pareça uma indelicadeza estar fazendo na ausência de Vossa Excelência. Obrigado. Deputada Sâmia Bonfim. Olá, bom dia. Bom dia para todos que estão participando dessa audiência. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a presença de todos os motoristas, trabalhadores por aplicativo que vieram até essa audiência, a todos os expositores que apresentaram as suas opiniões, que são divergentes entre si, são contraditórias entre si, mas são fundamentais de serem escutadas na totalidade, justamente porque, Glauber, esse é o propósito de uma audiência pública, que a gente possa ouvir sugestões, críticas, protestos, contestações. Acho que essa que é a ideia. E eu acho que essa audiência ela tem que ser só o primeiro passo de um processo mais amplo de escuta, de diálogo, de mobilização. Por isso que eu endosso e concordo com a ideia de que não pode ter uma urgência constitucional no projeto de lei apresentado, porque isso nos coloca... uma espécie de faca no pescoço, ou seja, vocês têm 30 dias para chegar num acordo sobre o texto, 30 dias para que ele seja aprovado, algo que é incompatível com a realidade das críticas, das divergências e dos milhões de trabalhadores por aplicativo que existem no Brasil. Esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar. O segundo ponto que me chamou muita atenção a partir das falas que eu pude escutar. Eu sou completamente a favor de um processo de regulamentação. De um processo de regulamentação que signifique ampliação de direitos e de possibilidades para as trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. E eu estou aqui no meu segundo mandato. No último, gente, a gente passou por 4 anos que foram anos muito difíceis para as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. A gente, inclusive, teve um processo de pandemia que foi difícil para muita gente. Aliás, muita gente se tornou trabalhador por aplicativo também em função dos impactos econômicos que a pandemia da Covid-19 trouxe. E em nenhum momento desses últimos 4 anos se dispôs a debater o mínimo de regulamentação para as trabalhadoras e para os trabalhadores para o aplicativo no Brasil. Então, esse é um primeiro passo que eu acho que é fundamental. É preciso encarar esse tema precisa ser debatido. Isso é responsabilidade do governo, dos parlamentares, porque isso é uma demanda da sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, para não parecer que se trata de um fla-flu daqueles que supostamente dizem que estavam sempre dispostos a defender esses trabalhadores, mas quando tiveram a oportunidade, não moveram uma palha para que isso fosse adiante. Outro aspecto que eu queria colocar, sobre o projeto, daquilo que eu pude ler, entender e também ouvindo, as colegas e os colegas. Tem um ponto que me parece muito crítico, que significa que vão ser contadas as horas rodadas e não as horas logadas. Ou seja, os trabalhadores vão ter que estar 12 horas à disposição da empresa, da plataforma, no momento que ele não vai poder ficar com a sua família, não vai poder ficar descansando. Porém, aliás, horas rodadas e não horas logadas. Desculpa, eu acabei falando... Isso, perfeito, exato. Um momento que ele não vai poder ficar com a sua família, ou seja, ele está à disposição do patrão ou da empresa, da plataforma, mas ele não vai estar recebendo por isso. E não é a culpa dele se ele não conseguir rodar, porque tem a ver com a demanda que as pessoas têm, inclusive, de pedir. Então, isso me parece um ponto muito crítico do projeto, que eu acho que precisa, é o primeiro ponto do meu ponto de vista, que precisa ser revisto, ser retirado de qualquer discussão sobre esse tema. O segundo, a gente, com um projeto como esse, acaba criando uma regulamentação que você cria uma nova categoria de trabalho regulamentada, que na prática você regulamenta que pode haver, sim, reconhecido pelo Estado brasileiro, 12 horas de trabalho. Se hoje a jornada formal é de 44 horas, e eu sempre faço isso, desculpa, eu derrubei aqui, de 44 horas, você formaliza para, na prática, se são 12 horas por dia, no mínimo, 7 dias por semana, 84 horas por semana. E isso abre, inclusive, um precedente de regulamentação para todas as demais categorias, não só para aqueles que são trabalhadores por aplicativo, que é muito grave, porque daí, se essa moda pega, é isso que eu quero dizer, se essa moda, todo tipo de empregador no Brasil vai poder ser encaixado sob essa regra, de que a pessoa pode estar à disposição do patrão por 12
horas, no mínimo, por 12 horas por dia, 7 dias por semana. Acho que isso gera um efeito cascata que não me estranharia que serviria para o professor, para todos os trabalhadores, para todas as categorias. E isso também me parece um aspecto grave do projeto, ruim. Um outro aspecto que me parece também muito grave, que me chama a atenção, é que, na prática, o piso salarial acaba virando teto. E... porque se pode passar... Se for depender da disposição do dono da plataforma, não vai passar do valor que é o piso, é óbvio. Não tem como depender da benevolência do patrão. Não existe. Existe exploração dos trabalhadores, na verdade. O máximo possível que eles puderem. Então, não me parece razoável. E, se você for fazer um cálculo a partir desse valor, desse piso estabelecido, pode significar, na verdade, um rendimento menor do que aquele que se estabelece hoje. Porque a não regulamentação, às vezes, tem uma variação, né? De um dia mais, outro dia menos. Então, assim, mesmo depois para o trabalhador, por exemplo, tentar entrar na justiça, claro que na maioria das vezes, hoje em dia, não se consegue, o Supremo acaba... É muito difícil a situação. Mas se você regulamenta que isso é uma regra possível, você ingessa, inclusive, possibilidade de judicialização futura. Mas um aspecto que eu queria colocar, que eu discordo da deputada Dayana, se eu não me engano, que apresentou, é sobre a temática previdenciária. Eu acho, sim, que é importante constar isso no projeto, porque não é verdade que hoje um trabalhador, quando se acidenta, quando ele machuca, que ele vai conseguir assistência, porque ele mal consegue provar, inclusive, que ele passou por aquilo enquanto estava... Como que ele prova? Alguém que já tentou provar, conseguiu provar? Não consegue provar. Por isso é importante, sim, no meu ponto de vista, que isso esteja assegurado, regulamentado como direito, para que o trabalhador tenha instrumento caso ele se acidente, caso ele sofra por qualquer tipo de processo que a família dele fique desamparada, ele precisa ter isso como uma possibilidade para cuidar de si e cuidar da sua própria família. Esses são alguns dos aspectos. Eu acho que o mais importante é dizer que eu acho que esse processo precisa seguir de discussão, de construção, de opiniões, precisa ampliar os direitos dos trabalhadores e não o contrário. As plataformas, elas visam uma lógica de exploração. E, por último, eu sou daquelas que defendem, acima de tudo, a organização dos trabalhadores, através das suas entidades, através dos seus sindicatos, através das suas organizações, dos seus movimentos sociais. Isso que a gente está fazendo aqui no dia de hoje é organização dos trabalhadores, com a sua divergência. Quem não gosta de trabalhador organizado são as empresas, são as plataformas, são os donos dos aplicativos e que constroem a ideia entre os trabalhadores de que não devem se organizar para explorá-los, para lucrar cada vez mais. Então me incomoda também quando eu ouço uma fala, e me desculpe a sinceridade, mas eu sempre sou sincera, que vem aqui dizer que, bom, é ruim que os trabalhadores se organizam, se reconheçam quanto classe. Ora, se isso não acontecer, as empresas sempre vão seguir explorando os trabalhadores e é contra isso que a gente luta. Obrigada.